tirando, Pai, tudo aquilo, Pai, que mais não objetivo, Pai, vem do povo, Pai, vai tirando tudo isso, peso, Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Pai. Quando nós chegamos aqui, meu Pai, seja presente nesse lugar, meu Pai querido, Pai amado. Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, eu te agradeço, Pai querido, Pai amado, por essa oportunidade, Deus. Tu nos deu, meu Pai amado, para estar aqui, meu Deus, para juntos louvar e agradecer o Seu santo nome, Deus, aleluia. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, tocando, meu Pai, amado, cada vida, Pai, nessa noite, Deus, aleluia, Pai, amado, livre, Pai, dá um caminho, Pai, guarda, Pai, livre, Pai, de todos os maus, Jesus, aleluia, Pai, iluminando, Pai, a mente de cada um, Pai, nesta noite, Deus, maravilhoso, Pai, querido, Pai, amado, Pai, querido, Pai, santo, curando, Pai, dos enfermos, Pai, amado, essa eternidade, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Pai, fiel, Pai, maravilhoso, Deus, aleluia, visita, Pai, querido, amado, Pai, querido, Pai, santo, toda a festa do Pai, que nós estamos esperando, Deus, esperando o Filho, Pai, te dá a boa por Deus, por parte, Deus, aleluia, lutando, Pai, de todos os maus, Jesus, aleluia, Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, estamos aqui, Pai, para te servir, Pai, para te amar, meu Pai, Espírito de verdade, meu Deus, aleluia, iluminar, meu Pai, mais e mais, meu Pai, por mim, amém, de cada um, meu Pai, nesta noite, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, é colocando, Pai, palavra, Pai, Deus, nome, Pai, cada um, meu Deus, aleluia, eu venho operar, meu Pai, grande maravilha, Pai, que eu amado, eu creio, meu Pai, que eu amado, não deixe tristeza, não deixe música, Pai, que eu amado, não deixe, Pai, que teu povo, Pai, não olhar para a esquerda, nem para a direita, Pai, nós somos para ti, meu Deus, aleluia, Pai, que eu amado, desperta para o teu povo, Pai, tira, Pai, amado, como eu digo, Pai, que teu povo, Pai, aviva, Pai, amado, tua obra, Deus, tua alma, Pai, amado, esse lugar, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Deus, aleluia, eu agradeço, Pai, cada momento, Deus, meu filho, Pai, que é tomado, pelas grandes maravilhas, pelas grandes bênçãos, Pai, que mais tem operado, Pai, que tomado, minha vida, Pai, que esposa, meu filho, Pai, que é tomado, visita aqui, Deus, aleluia, chega meu Deus, Pai, Deus, meu filho, Pai, que me ama, Deus, aleluia, Pai, que é tomado, Pai, Pai, pega ele amado, vamos passar, meu Deus, dos maus, Jesus, aleluia, Pai, pega mais acidentes, a salva da nossa vida, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Pai, que é Pai, Pai, que é aquela, toda a casa, Pai, espera, Pai, que é massa, meu filho, Pai, esse processo, Pai, que é dele, Pai, que mata, meu Pai, que é mal, Pai, que é mata, Pai, que é Pai, meu Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Deus, aleluia, amado, Pai, que tem sempre uma outra, Pai, de Ti, Deus, todo o poder foi dado a Ti, meu Pai, dos céus e da terra, a Tua palavra fala, Pai, que mais ao mesmo modo, foi eternamente, a Tua palavra fala, Deus, meu Deus, passará os céus e a terra, a Tua palavra vamos passar, glória a Deus, aleluia, Pai, mais, que está, meu Pai, o Teu povo, Pai, amado, Senhor, antigo, Pai, que é amado, a Tua graça, Deus, aleluia, Pai, que é amado, nessa noite, Deus, aleluia, que alguém, Pai, veio, Pai, que curado as enfermidades, Deus, aleluia, abrindo, Pai, que é amado, as portas de emprego, Pai, que é desempregado, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Pai, venha levantar, meu Pai, se for cansado, oprimido, Pai, essa vida, Pai, que é perecendo, Pai, na nossa pecado, essa vista, droga, domínio, nós estamos, Pai, resgatando, Pai, essa vida, Pai, que é casa Satanás, Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, renova, Pai, que uma vida, Pai, que mais essa noite, Deus, aleluia, batiza, Pai, que mais essa função, Deus, aleluia, que é amado, a vida, Pai, da igreja, Pai, que é amado, Pai, que é santo, grande no poder de Deus, aleluia, que é Pai, de bênção, Pai, de bem do povo, Deus, aleluia, Pai, que é amado, Pai, que é Pai, santo, que está, Pai, do povo, Pai, levantando, Pai, esse clamor, Pai, transmitido, Pai, que é preparado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és tremendo, Pai, que força, Pai, do povo, Pai, que é amado, Pai, querido, Pai, santo, tira, Pai, de timidez, Pai, contenda, Pai, que lá dentro do povo, Pai, que é preparado, vai falando, Deus, aleluia, na vontade de Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, visita, Pai, que lá dentro enterrado, Pai, Deus, que cai, no início do livro, Pai, nos bons socorros, nos interessa, Pai, que mais enfermidade, mais sofrer com a dúvida, Pai, enfermidade, esperar com os médicos, Senhor, médico dos médicos, Jesus, aleluia.
aquilo, Pai, que é impossível, não é possível para ti, meu Deus, que não há nada, Pai, impossível para ti, meu Pai, que Pai amado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, meu Deus, Pai, que fez a terra, os céus, a terra e tudo quanto há nela, meu Deus, aleluia, Pai, que mate, meu Pai, nos contemplando, Pai, querido amado, nessa noite, Deus, aleluia, Pai, querido Pai Santo, grande é teu poder, meu Deus, aleluia, Pai, amado, que acalma, meu Pai, nessa noite, Deus. Sai daqui, meu Pai, desejando, Pai, da tua graça, cheio, Pai, do teu poder, meu Pai, querido Pai amado. Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, aleluia, Pai, maravilha, Pai, querido amado, planejamento, Deus, aleluia, nosso meio, Deus, aleluia, Deus, Pai, querido Pai amado. Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, aleluia, Tu tens paz, Tu tens menino, Pai, querido amado. Tem graça e vitória para tomar com justo, Pai, orquestra, Pai, querido amado, Pai, querido Pai Santo, Pai, dizimista, Pai, querido amado, na tua casa, Pai, multiplica dízimo, Pai, querido Pai amado, aqueles que não têm, meu Deus, não têm condições, meu Pai, que mata, está, meu Pai, dizimando, Pai, na tua casa, Pai, amado, Pai, querido Pai Santo, Pai, querido amado, Pai, querido Pai Santo, graça e vitória, Pai, amado, Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, aleluia, Pai, grande maravilha, Deus, aleluia, nesta noite, Deus, aleluia, querido amado, Pai, querido Pai Santo, Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, muito obrigado, Pai, querido amado, visita, Pai, amado, Pai, vamos, Deus, aleluia, visita, Pai, amado, se tem casa, Pai, amado, tem condições de estar aqui, Pai, amado, Deus, Deus, Pai, querido amado, Senhor, Tu és fiel, Deus, aleluia, amado, meu Pai, querido Pai amado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, meu Deus, querido Pai, querido amado, está saindo, meu Pai, para trabalhar, está de volta para casa, Pai, querido amado, está viajando, Deus, Pai, querido amado, por terra, por carro, por avião, por água, Deus, aleluia, levando, Pai, todos os maus, Deus, aleluia, querido Pai amado, visita, Pai, essa vida, Pai, querido amado, está morrendo, Pai, de risco, Pai, querido amado, Pai, querido Pai Santo, querido guardado, Pai, amado, Pai, essa vida, Pai, querido amado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Pai, presente, Pai, nosso Brasil, Pai, querido Pai amado, querido Pai, querido Pai amado, abençoado, Pai, planejamento, Pai, esse Brasil, meu Deus, aleluia, nosso Brasil, meu Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, meu Deus, aleluia, meu Deus, Pai, renovando, Pai, querido amado, esse Pai, meu Deus, Pai, renovando cada noite, Pai, essa noite, Deus, aleluia, querido amado, Pai, querido pensando, Pai, tudo aquilo, Pai, que não é competitivo, Pai, querido povo, Pai, querido amado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Pai, querido amado, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, amado, está aqui, meu Pai, nessa noite, Deus, aleluia, Pai, abençoar, meu Pai, cada vida, meu Deus, aleluia, abençoar, meu Pai, cada lugar, meu Pai, que mais, eu faça a obra, eu vim fazer a obra, Deus, aleluia, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, para nosso Deus, trabalhar, Pai, na nossa vida, Deus, aleluia, e Deus, Pai, alegrando, Pai, cada vida, Pai, que mais nessa noite, Deus, aleluia, não deixa tristeza, não deixa angústia, Deus, aleluia, Pai, querido amado, terceira, Pai, amado, por terra, Deus, aleluia, Deus, Pai, querido Pai amado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, meu Deus, Senhor, meu Pai, Senhor, Deus, te agradecer, meu Pai, amado, Pai, querido Pai, Senhor, por tudo, Pai, querido Pai, Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, aleluia, Senhor, Pai, nosso Pai, abençoado, Pai, querido amado, Senhor dos exércitos, faça cada dia mais, Deus, aleluia, que seja, Pai, tua casa, Pai, amado, aleluia, que seja, Pai, com paz, aqui com paz, novo, Pai, Deus, Pai, na presença do Senhor, meu Pai, que a honra e a glória pertence a Ti, meu Deus, que nós diminua, que o Senhor cresça, Pai, que é amado, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és tremendo, Deus, aleluia, Pai, querido amado, Pai, querido Pai Santo, grande é teu poder, meu Deus, aleluia, Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Deus, aleluia, vamos para queimar te falando, Pai, querido amado, cada coração, meu Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Pai, querido amado, deixa amado nos corações, meu Deus, aleluia, querido amado, Pai, querido Pai Santo, teu povo, Pai, querido Pai, perdoado, Pai, Pai, querido Pai Santo, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, aleluia, muito obrigado, Pai, querido Pai amado, Pai, querido Pai Santo, essa oportunidade, Deus, nos deu para estar aqui, meu Pai, nesta noite, Deus, aleluia, Pai, amado, talvez muitos, Pai, querido amado, Pai, querido Pai Santo, encontrado caminho, pode, Deus, aleluia, querido amado, por isso, Pai, que nós temos, Pai, que mais fazer, meu Pai, a Tua vontade, meu Deus, aleluia, Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Deus, aleluia.
aleluia, Pai querido, abençoando, grande é teu poder, Deus, aleluia, Pai querido, amado, Pai querido, abençoando, diante de ti, Pai, joga, Pai, nossa coração, meu Deus, aleluia, Pai querido, amado, grande Deus, glória, aleluia, Senhor dos exércitos, fiel, Deus, Pai, Senhor, Pai amado, Pai querido, abençoando, Deus, anda de volta para casa, Pai, matando, Pai, livrando, Pai, nos maus, Jesus, aleluia, Senhor, não estremeiro, Pai, querido, amado, oh, meu Deus, Pai, querido, abençoando, Deus, poder, glória, aleluia, fala, Pai, querido, Pai amado, vai falando, Deus, aleluia, Pai querido, Pai amado, no coração, meu Deus, na oração, meu Pai querido, amado, no seio do Pai, que cada um, meu Pai, vem em busca, Pai, nessa noite, meu Deus, aleluia, você sabe, Pai, o desejo que eu posso em cada coração, meu Deus, aleluia, Senhor do sucesso, Pai, fiel, Pai, estender, Deus, aleluia, que foi comigo, Pai, a tua graça, Deus, era pelo Pai, que era no céu, Deus, aleluia, Deus, Pai, querido, amado, Senhor, Pai, fiel, Deus, aleluia, Pai querido, Pai santo, sabe, Pai, muitas vidas, Pai, que vai aparecendo, Pai querido, amado, necessitando, Pai, da palavra, Pai querido, amado, muitas vezes, meu Deus, aleluia, Pai, da tua palavra, Pai, amado, Pai querido, Pai santo, Pai querido, Deus, levantado, Pai, homem, mulher, valorosa, Pai, amado, que está fazendo a tua obra, Deus, aleluia, Pai, do povo, Pai, amado, você está preparando, Deus, aleluia, primeiro, Pai, Pai santo. Glória a Deus, aleluia, Pai querido, amado, Pai querido, Deus, que os dias mal vêm para frente, Deus, ao Senhor, ao nosso socorro, Deus, aleluia, presente na angústia, ao Senhor, meu Pai, que nos socorre, ao Senhor, meu Pai, que nos guarda, Deus, aleluia, Pai querido, amado, ao Senhor, meu Pai, que cuida, meu Pai, do teu povo, Deus, aleluia, Senhor, tu és fiel, tu és primeiro, Deus, aleluia, meu Pai, querido, amado, Senhor, tu está com teu sonho, Pai, queimado, continua de fogo, Pai, sobre a vida, Pai, do teu povo, Pai, desse trabalho, grande é o teu poder, Deus, aleluia, contra, Pai, queimado, vida, Pai, queimado, visível, Pai, queimado, resgatando com essas almas, Pai, queimado, perdida, Pai, queimado, da arte inimiga, graças a Deus, Deus, aleluia, liberta essas vidas, Pai, querido, Pai, amado, Senhor dos exércitos, Pai, fiel, Deus, maravilhoso, Deus, aleluia, Pai, querido, amado, Senhor dos exércitos, de corpo, Deus, aleluia, querido, amado, Pai, querido, glória a Deus, aleluia, marca a vida, Deus, aleluia, Pai querido, Pai santo, Pai santo, Pai, Pai querido, Pai santo, Pai santo, pecado, Deus, aleluia, Senhor, Pai querido, amado, Pai, essa vida, Pai querido, Pai querido, amado, essa vida, Pai, abrindo os olhos espirituais dessa vida, Pai querido, também saber que só o Senhor é Deus, aleluia, Pai querido, amado, que não há outro, Pai, contigo, Pai, querido, amado, não há outro caminho, Deus, você é o Senhor, Deus, aleluia, esse Deus que nós estamos vindo nesta noite, invocando o nome dele, Deus, aleluia, amado, nos faz presente aqui, glória a Deus, aleluia, Senhor, Pai, amado, Senhor, vai trazer o nosso meio, Deus, aleluia, e falar, Pai, querido, amado, nas imagens, Pai, amado, Pai, querido, cristão, Deus, fiel, Jesus, aleluia, Pai, amado, Senhor, Pai, querido, Pai, santo, essa menina, Pai, amado, que nos tem, da ordem, Deus, aleluia, esse barulho, Pai, querido, amado, Pai, querido, Pai, santo, que se despegue desse alma, Pai, desse barco, Deus, aleluia, Pai, amado, nós somos quatro, Pai, amado, nesse Brasil, Pai, amado, rua, Deus, aleluia, visita, meu Deus, aleluia, amado, essa fazenda, Pai, essa caminha, cruzada, cachoeira, Pai, que deu prédio, Pai, está repreendido, expulso, em nome de Jesus, essa vida, Pai, que vai estar Pai, cada dia não vai fazer um mal para outro Deus, aleluia, inimigo, Pai, vem colocar por terra, Pai, querido, amado, Senhor dos exércitos, fiel, Jesus, aleluia, Deus, Pai, está primeiro, Pai, querido, amado, nesta noite, Deus, aleluia, querido, amado, seja Pai, amado, Pai, querido, santo, Pai, falar mais no nosso coração, Pai, amado, vai trazer a palavra, usando, Pai, amado, Pai, querido, Jesus, Pai, querido, amado, que a gente Pai, Deus, Espírito Santo, Pai, que habita, Pai, que mata o meu Deus, aleluia, Pai, querido, amado, Pai, querido, Pai, santo, grande, Pai, que transformada, Pai, que nasceu tudo, Pai, de nossa vida, Pai, querido, amado, Pai, querido, Pai, santo, esse alto, Pai, que nasce, ritmo, Pai, Pai, eleve os olhos para os montes, de onde virá o socorro, socorro que o Senhor que fez o céu e a terra.
noite, meu Deus, falando de ver palavra da Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos fazer a leitura da palavra. Vamos dar continuidade à leitura. O pastor ele está lendo sempre os Salmos, ontem ele leu o 127. Hoje vamos ler o 128. Vamos estar lendo o Salmo 128. Pedir para a bispa Kelly fazer a leitura, vocês vão falar na mesa. Paz, irmãos, todo mundo encontrou? Vamos lá. Vou ler essa Bíblia grande aqui mesmo, mas é de uma linguagem bem diferente. Vamos lá. Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás no trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Maravilhosa, né? Deus vai nos abençoar nessa noite. Aproveitando que nós estamos em pé, vamos estar louvando ao Senhor, falando também as palmas para Jesus. Entrega a tua fé, o teu louvor, para que você seja Deus, Pai, uma bênção sobre a tua vida nessa noite. Vem, você pode aplaudir a Jesus bem forte.
Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão: olha, Abraão, conta as estrelas aí. E quem que não conseguiu? Deus fala: onde estão a maré? Fala: sim, será conhecidas. Nós somos conhecidos aqui. Deus conhece. Deus conhece. Ele é fiel.
Fala assim, o tema. A primeira multiplicações dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E saindo, e sabendo-o a multidão, o seguiram. E eles o recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitava de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, e se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo-se nós próprios, e fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram os que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Pode se assentar, irmãos. Então, irmãos, eu acho que depois de ontem, eu pensar assim, né, Josimane, acho que vai dar uma aula de agricultura, né? Mas não foi isso que Deus pôs no meu coração.
irmãos, hoje eu estou representando o mês de setembro, né? Mas profetizo um ano abençoado e próximo na vida de cada irmão. Nós estamos aqui com esse ato de 12 dias consequentes de oração, de palavras e de depositar o alimento aqui no altar do Senhor. Mas, irmãos, não tem como nós plantar e dar bons frutos sem a obediência e sem a perseverança. E nesse texto, Deus ministrou no meu coração muito forte sobre essas duas coisas. Porque se nós não obedecer, se nós não fizer conforme, quem tem experiência nos ensina, irmãos, não dá certo. Nós não nascemos sabendo plantar, perseverar para poder colher. Então, no processo, a gente tem que obedecer conforme a vontade de Deus e conforme é ensinado para que nós venhamos ter uma boa colheita, né? E acima desse texto um pouquinho do que eu li, vai falar que Jesus, ele ordenou que os 12 discípulos fizessem uma viagem. E ali eles iam curar, libertar, pregar a palavra do Senhor. Eles foram trabalhar para Jesus. Mas eles falam para eles, irmãos, não levar alimento, não levar vestimentas, não levar dinheiro. Então, Jesus propôs para eles que eles teriam que ir sem mantimentos, né? Eles teriam que viver do que Jesus ia prover, né? E nossas vidas também é assim. Às vezes nós temos que esperar o prover de Deus nos mínimos detalhes. E aqui onde eu li, ele vai falar que quando os apóstolos chegaram, irmãos, eles procuraram Jesus. E eu fiquei imaginando o cansaço que esses discípulos estavam, né? Porque você viajar, não era que nem quando a gente vai para o Ceará, vai de avião, né? Eles andavam a pé. E eles não tinham regalias, né? E eles chegaram, irmãos, eu imagino que muito cansado ali. Mas aquela ansiedade para procurar Jesus, para contar as maravilhas, né? Para falar o que tinha feito. Mas Jesus, irmãos, eles convidam eles a ir para o deserto. Você já pensou? Você está cansado, exausto, porque você pregar, falar do amor de Jesus, curar, irmãos, você tem uma guerra espiritual. E ali dava um cansaço físico e espiritual na vida deles, né? Só que Jesus convida eles para ir para o deserto e eles vão. E o que Deus falou no meu coração é sobre isso, irmãos. Nós estamos aqui nesta campanha de 12 dias de clamor, para que nós possamos ter 12 meses abençoados, cestos cheios. Porém, Jesus pode querer um pouquinho a mais de nós. Seja de mim, seja da igreja por completo, ou seja só de 2 ou 3 pessoas, eu não sei. Mas que Jesus pode querer algo a mais de nós. Algo a mais de estar aqui 12 dias. O ano ainda falta muito para o ano acabar, né? O ano pode-se dizer que começou agora. E os apóstolos foram com eles. E o texto vai dizer, irmãos, que uma multidão o seguiram. Então, se Jesus estava indo com eles 12, o texto normalmente era para dizer que os seguiram, né? Mas fala que o seguiram. Então, nós vemos que por mais sinais que Jesus traga sobre as nossas vidas para que nós venhamos fazer, a estrela que brilha é Jesus. Mesmo tendo 13 ali, mas a multidão seguiu Jesus. Então, nós temos que ter essa humildade de entender que, mesmo que nós façamos tudo que Jesus ordena, irmãos, é Jesus que vai brilhar, não somos nós. E ali, quando eles vão para o deserto, quando eles chegam lá, Jesus começa a dar atenção para a multidão. Ele começa a pregar, ele começa a curar. Só, irmãos, que os discípulos que foram ali, talvez para receber uma palavra, para Jesus, né? Não vou dizer que Jesus ia agradecer, irmãos, porque nós não precisamos que Jesus agradeça a nós. Nós que temos que agradecer a Jesus, né? Mas com certeza eles foram ali para eles ouvir Jesus. Só que Jesus estava falando com a multidão. E às vezes, irmãos, nós não entendemos e às vezes nós também não aceitamos. Porque nós buscamos, fazemos a vontade de Deus e às vezes a gente acha que Deus não está olhando para nós. Ele está olhando para o nosso vizinho que às vezes não fez nada. Mas Jesus mostra através desse texto que não é assim, irmãos.
nós que somos discípulos, nós temos que esperar, nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Jesus ele tem maneiras diferentes de trabalhar, de tratar com as pessoas. E ali eles ficam, e Jesus começa a falar, e eu acho, irmãos, que ali eles exaustos, cansados. Quantas vezes, irmãos, nós também ficamos assim, cansados, exaustos. Sexta-feira mesmo eu tinha feito faxina e passei a tarde inteira em pé no açougue. Eu não conseguia ficar em pé ali nem para louvar a Deus. Mas eu estava aqui porque Jesus já estava ministrando no meu coração através dessa palavra, que às vezes, irmão, é no nosso cansaço, é na nossa indisposição que Jesus quer nos usar. Mas nós enfraquecemos. Às vezes nós colocamos muito no nosso coração que Jesus sabe que eu estou cansada, Jesus sabe o que eu estou passando, Jesus sabe mesmo, Ele nos conhece. Mas isso não quer dizer que Jesus não quer nos usar. E aqui, irmãos, Jesus começou a dar atenção a eles, o povo. E talvez, como os discípulos eram que nem nós, irmãos, às vezes eles também passavam pela mente deles, né? Que Jesus poderia falar com eles, dar atenção a eles. E o texto vai dizer que quando findar o dia, eles vão até Jesus e pedem para que Jesus despeçam eles, para que eles procurem o que comer. E com certeza eles também estavam com fome, né? E Jesus fala para eles: dai vocês de comer. E será, irmão, se Jesus falar para nós com fome, dai de comer, será se nós vamos? E eu fico imaginando, irmãos, que os discípulos eles tinham feito sinais e maravilhas onde eles tinham viajado. E parece que por algum momento eles esqueceram, né? Porque eles falam: Jesus, eu só tenho 3 pães e 2 peixinhos. Aonde que eu vou comprar comida com a multidão? Irmãos, era quase 5.000 homens. Era muita gente. Mas aí, irmãos, o que eu trago? O que eu trouxe para mim e para o que nós vemos hoje? Às vezes nós esquecemos as maravilhas que Deus já fez nas nossas vidas. Ali eles estavam ali preparados, eles tinham falado de sinais e maravilhas que eles tinham operado em nome do Senhor Jesus. Mas parece que por algum minuto eles esqueceram que Jesus, ele podia multiplicar. Ele podia mandar do céu o pão, porque, irmãos, nós não sabemos como Jesus trabalha. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Jesus, Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. E ali Ele vai e pede para que o Senhor Jesus despeça o povo. Só que não é isso que Jesus faz, irmãos. Ele não despede ninguém de mão vazia. Ele, por mais que nós não tenhamos gratidão, igual a pastora falou, que falta muito em nós a gratidão. Mas Jesus, Ele não faz isso com os seus filhos. E Jesus vai e pede que eles juntem grupos de 50 homens. Irmãos, Ele fala para juntar, Ele não fala grita e manda todo mundo ficar lá, não. Era para ir a juntar direito, com paciência. E você imagina, irmão, você está cansado, querer atenção, querer que Jesus fale com você, e você tem que lidar com o ser humano. O ser humano é difícil. Quando Jesus estava falando no meu coração através dessa palavra, eu lembrei que no retiro das irmãs, nós que fomos de van, chegamos por último, né? E a pastora pedindo: mulherada, desce para tomar café, que fica começando 9 horas. E nós lá, conversando, olhando a paisagem, né? E ela falando de novo, porque às vezes, irmãos, é muito difícil você juntar pessoas, você conversar com pessoas. Às vezes, talvez ali... E eles também têm a mesma paciência, muitos que nós sabemos que Pedro também, você vê coisas que já tem na Bíblia, que ele não era muito de ter paciência, né? Você imagina ele lá, um grupo com 59 pessoas... E alguém falando: deixa eu ficar mais fulano, né? Porque sempre tem aquele, né? Tem um amigo chegado, deixa eu ficar aqui. Jesus nem vai perceber, só mais um. Imagina o trabalho que aquela multidão dava, irmãos, para você separar. E eles perseverando, porque eles estavam obedecendo a Jesus. E também eu lembrei, irmãos, de um dia que nós passamos mais de 2 dias trabalhando na roça, plantando, e não choveu em cima da plantação, né? E meu pai em casa: não vai chover, e mais ou menos são de 3 a 4 dias para nascer milho, feijão, né? E não vai dar nada, né? Porque, olha, meu pai não cura, viu? É uma bênção. E nós, a
sabedoria, né? E cansar, trabalhando na roça, no sol quente, meu Deus, se for para ele desistir de plantar de novo, que nem nasce mesmo, né? Mas aí a gente falta essa sabedoria de saber que se não nascesse, como que ia sustentar 6 filhos pequenos, né? E quando passou os dias, nós fomos ver, irmãos, tinha nascido tudo falhado. Tipo, uma cobra tinha 2 pés de feijão, o outro tinha 1. E ele se reclamando, e nada de chuva cair. Por isso, irmãos, que nem sempre que o alimento é bom, ele vai nascer. Não? Precisa da providência do Senhor. Você pode plantar, mas se você não perseverar, se você não disser, olha, eu estou fazendo a minha parte, Senhor, mas faz a tua, não adianta. Não adianta, porque nós já plantamos para meu pai, ele mesmo, nós mesmos aguar, mas não nasce saudável igual quando a chuva vem do céu. E quando nós chegamos na plantação, que estava falhado, meu pai desanimado, né? Aí eu falei, bicho, não vai mais plantar mais não, porque ele falou assim, olha, amanhã cedo nós temos que estar aqui para fazer essa replanta, porque senão o legume não vai nascer, não vai acompanhar o outro, né? Aí, lá vai nós plantar. Irmãos, se não houver perseverança, nós não podemos. Porque nesse meio termo, pode faltar chuva, pode vir um desânimo. E se a obediência de fazer tudo certinho, de voltar atrás. Eu já preguei, acho que umas 2 vezes na passagem de Pedro, quando Deus faz a multiplicação dos pães, dos peixes ali. E eu acho lindo que Pedro, irmãos, ele está muito cansado, exausto de uma noite de pesca, fracassada. Mas ele estava só. Quando Jesus convida ele para ir, ele vai. Ele voltou aonde ele foi fracassado. E às vezes, irmãos, falta em nós voltar onde nós fracassamos. Jesus está convidando nós, vamos, eu vou agora com você, e às vezes nós não queremos voltar atrás. Porque às vezes o orgulho não deixa nós voltar onde nós fracassamos. E para que Jesus venha prosperar em nossas vidas, às vezes precisa algo que já foi fracassado, nós voltar atrás e tentar consertar. E voltando aqui o texto, irmãos, eles separaram tudo certinho, conforme o Senhor ordenou, os 50, de 50 e 50. Eu acho que eles ficaram pensando assim, agora Jesus vai mandar os anjos descer e alimentar esse povo, né? Porque não é possível que vai querer que nós sigamos ainda, né? Porque, irmãos, eles eram seres humanos, não tem como. Com certeza eles estavam cansados, estavam exaustos. Mesmo que murmurasse ali, mas alguns pensamentos passavam por a cabeça deles. E Jesus levanta o pão, dá graças a Deus, né? E começa a repartir, encher os seios para que eles vão servir. Jesus não fala, olha, vocês 12 sentam, come, saciar a fome de vocês, depois vocês vão servir. Jesus pede que eles sirvam eles. Então, irmãos, às vezes pode acontecer de alguém que foi abençoado, que alguém que depositou aqui não vai passar por esse processo de servir. Vai ter, claro que todos nós, eu creio que vai ser abençoado, mas alguém vai precisar passar por algum processo, vai precisar passar em algum deserto. Mas persevere, não se frustre, não desanime, né? Igual a pastora falou, seja grato a Deus. A maneira que Deus trabalha, irmãos, é perfeita. Porque há mais de um alimento, há mais de um cesto cheio, né? De você olhar assim e poder dividir com alguém. Eu acho que mais do que isso, Jesus quer a presença dele na nossa vida. E nós não podemos, irmãos, ter a presença de Deus sem conhecer Ele, sem ter experiência com Ele. Eu falo assim que eu agradeço muito a Deus pelo meu emprego, irmãos, porque é bom você ser sustentada, Deus provê tudo quando você e seu esposo não estão trabalhando. Eu passei por essa experiência. É muito bom porque você vê assim o trabalhar de Deus. Então, assim, nós não sabemos a maneira que Deus serve. Durante esse ano, talvez alguém vá passar por um deserto, mas esteja preparado. Durante esse ano, alguém vai precisar primeiro servir. Nós já estamos fazendo isso, né? Nós estamos fazendo os 12 dias para que depois nós tenhamos um ano abençoado. Então, nós já estamos servindo primeiro. Só que talvez Deus queira que nós façamos a mais do que isso. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. É de nós saber e ter os ouvidos
sensível à voz do Espírito Santo para saber que às vezes não é só isso que Jesus quer de nós. Não é só os 12 dias na igreja. Né? Nós temos que ter uma vida constante com Deus. Um ano inteiro na presença do Senhor. E quando Jesus pede, irmãos, eles vão servir. Você imagina, irmãos, você servir alguém e você com fome. Né? Ele lá, servindo. E com fome, talvez com vontade de sentar ali com algum daquele cesto e comer primeiro, ou servir comendo, mas a Bíblia vai dizer que eles serviram todos. E além de servir, irmãos, Deus mostra, Deus nos ensina que nós também temos que servir. E principalmente servir aquele que provê o alimento para nós, que é Jesus. E ali vai vir, irmãos, a multiplicação. Porque quando eles servem todos, vai sobrar 12 cestos cheios. E eu fiquei pensando, por que não sobrou 11 cestos, 1 cesto, 13 cestos? Exatamente 12 cestos cheios. Você vê que quando você persevera no que Deus tem para nós, no agir de Deus, da maneira que Deus quer trabalhar, que nós não sabemos, Deus, Ele supre, irmãos, a necessidade. Eles estavam ali cansados, talvez doidos para ver a família. Às vezes nós fazemos isso também. Às vezes estamos cansados, queremos ir para casa, dormir, descansar, mas nós vamos para a igreja e Deus se agrada. E às vezes no outro dia nós temos uma surpresa, que seja uma porta de emprego aberta. É porque às vezes, irmãos, nós não, parece que nós não entendemos, nós não estamos meio espertos assim por trabalhar de Deus. Na verdade, nós não temos gratidão suficiente para ver os pequenos detalhes que Deus faz na nossa vida, né? E sobraram ali 12 cestos cheios. E eu achei lindo porque eu acredito que quando Jesus estava multiplicando aqueles pães, irmãos, ele sabia. Jesus, ele é conhecedor, ele é onipresente, onisciente. Então ele sabia o tanto certo, irmão, se ele quisesse de ter multiplicado ali para dar certinho, não sobrar nada. Para ser só para ali. Mas ele fez com que sobrasse 12 cestos cheios. Então, assim, se você pôs no seu coração o propósito, creia que Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele vai prover para você 12 meses abençoados, de fartura, de saúde, de paz. Mas seja sensível a servir, irmãos. Lidar com o ser humano não é fácil, mas às vezes Jesus quer isso de nós. Não é só plantar aqui no altar o alimento, mas planta a palavra de Deus no coração das pessoas. Porque nós vemos que as pessoas, elas não estão mais só com fome de alimento, elas sentem fome da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, que nos revigora. Eu tiro por mim assim, que às vezes você tira uns momentos de jejum, irmãos, e quando você se apega a Deus, a palavra assim, parece que a fome não vem. Parece que Deus anestesia alguma coisa na gente, porque a presença de Deus, ela é um alimento. A palavra de Deus, ela é um alimento para as nossas vidas. Então que nós não venhamos se apegar só nisso, só nesses 12 dias, mas que nós venhamos se dedicar a Deus o ano inteiro, a vida inteira, até a volta de Jesus, porque nós não sabemos quando é a volta de Jesus. Alguém vai regozijar de 12 meses abençoado, mas e se eu não chegar até dezembro? Eu não sei, Deus é quem sabe. Então assim, o que importa mais, né? É a minha salvação. Então assim, nós temos que estar atentos a esses detalhes. Não só querer a multiplicação do pão, mas querer a multiplicação da presença de Deus em nossas vidas, né? Então assim, irmãos, Deus pôs essa palavra no meu coração, né? Como eu falei, talvez eu sei, se eu fosse falar aqui sobre alimentos, irmãos, sobre plantar, sobre colher, sobre processo, sobre frustrações, eu saberia falar muitas coisas, sem nem estudar, né? Uma verdadeira agricultora, mas não foi isso que Jesus pediu para que eu falasse. O que Ele ministrou no meu coração foi nós aprender a servir, a obedecer. Estamos aqui obedecendo algo que foi colocado no coração dos pastores. Mas Jesus pode querer algo mais durante esse ano de nossas vidas. Então que nós possamos abrir nossos ouvidos, ficar sensível ao Espírito Santo, para que Jesus possa falar e nós possamos obedecer a Ele também. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar
algo que aconteceu comigo, que, assim, não é visão que eu tive com a igreja. Vou compartilhar com a igreja, porque foi algo assim que nunca tinha acontecido, então assim, eu me alegrei muito. E sexta passada eu tive um sonho, e eu já tinha sonhado no céu, assim, bem do céu, e é coisa maravilhosa, né? Só que quando eu acordei, irmãos, eu lembrei que eu tinha sonhado, mas não lembrava que era o sonho. Isso me deixou inconformado. E eu comecei a orar, e lá lavando a louça, e eu pedindo, Senhor, me faz lembrar aquele sonho, porque eu sabia que era uma coisa maravilhosa, mas eu não conseguia lembrar os detalhes do sonho, né? E eu fiquei só falando, falei para o Josimar, nossa, eu sonhei um sonho lindo, mas não lembro do sonho. Irmãos, eu achei interessante que Jesus não me fez lembrar do sonho, mas me fez lembrar algo da minha infância. E eu comecei a lembrar da minha avó. Irmãos, minha avó faleceu, eu não tinha nem 8 anos. E a gente, desde que minha mãe casou, ela foi morar com meus avós. E eu lembrei da minha avó sentada na porta assim, fazendo manutenção nas lamparinas. Porque na minha casa não tinha energia. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é uma lamparina, né? E minha avó, ela tinha o hábito de fazer essa manutenção. Para quem não conhece, irmãos, a lamparina, ela precisa de manutenção de quê? Ela precisa ser feito um pavio, né, de algodão. E ali, o que ela fazia? Que nem a nossa casa lá era enorme, mas não era nossa casa. A gente morava com um pessoal que meu pai plantava nas terras dele, que antigamente o pessoal lá era assim, você plantava nas terras, eles davam uma casa, né, para o pessoal morar, e a gente morava. Nossa, a casa era enorme, tinha 2 salas, o corredor era muito grande a casa. E lá, minha avó ela era muito cuidadosa, e eu acho que tinha umas 8, 9 lamparinas. Para cada cômodo da casa, ela tinha uma lamparina, né? Ela estava comentando com Edivan e Josimar, que achei lindo eu ter lembrado desse fato, eu ser com criança e ainda lembrar, né? E ela estava lá, irmão, sentadinha, e ela fazendo os pavios, ela colocava no dedo do pé, ficava enrolando, porque o pavio é feito como se fosse uma trança, né? E aquele pavio da lamparina que passava a noite queimando, ela precisava puxar e cortar aquele pedacinho que estava preto, queimado, né? E deixar o algodãozinho branco. E no que você vai puxando, ele vai diminuindo, né? E às vezes, se o querosene tiver pouco no fundo da lamparina, precisa fazer um novo para que chegue até o querosene, porque senão não vai acender, né? E eu fiquei lembrando daquilo. E depois, quando minha avó faleceu, meu pai construiu a casa que hoje eles têm, né? Que é nossa. E lá já tinha energia, né? E Deus me fez lembrar, irmão, uma confusão enorme que teve lá em casa. Faltou energia. Minha mãe não sabia nem onde estava a lamparina. Porque, tipo assim, não tinha o hábito, né? Já estava acostumado, né? O comodismo, que nem diz o outro, né? E nós tudo pequeno em casa, os meninos mais novos, tinha um que era de braço ainda, e um vento, uma chuva, e minha mãe se achar, quando achou a lamparina, não sabia nem se tinha um querosene para pôr na lamparina, e meu pai bravo, nossa, nós crianças, Deus fez eu lembrar tudo isso. E depois, irmão, Deus foi ministrando no meu coração, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o céu, né? E a manutenção da nossa lamparina, como está, né? Irmãos, Deus falou comigo, ministrou no meu coração, né? Não estou falando que Deus mandou falar para a igreja, isso não. Deus fez que eu lembrasse a minha infância, coisa que eu nem lembrava, mas que se viu para mim ver, irmãos, que a gente precisa fazer essa manutenção. Porque se a gente não corta o pavio, por mais que tenha querosene na lamparina, irmãos, se o pavio estiver muito queimado, ele não segura. O fogo apaga com facilidade. E se o pavio não estiver no fundo da lamparina, onde o querosene pega ali, não vai também acender. E Deus não fez, irmãos, que eu lembrasse aquele sonho maravilhoso, onde eu estava no céu, mas Ele fez mostrar que para mim estar atenta quando Ele voltar, eu preciso estar com a minha lamparina em manutenção, para que ela esteja acesa. E eu achei assim, muito forte, eu me alegrei, sim, foi, né, para se você ver, Jesus deu que veio uma chibatada, né, em mim. Será se sua lamparina está realmente em manutenção, né? Mas eu achei lindo assim que Deus fez eu lembrar
eu vivi com minha avó quando eu era criança ainda, que ela tinha o hábito. Eu não lembro, porque eu ainda era muito criança, não sei se ela fazia isso a cada 2 dias, 3 dias, mas ela sempre sentava lá. E minha avó, irmãos, ela era brava demais. Hoje eu vejo a avó, porque a avó é assim. Não, minha avó não era assim. Ela era brava mesmo. Se contrariasse, ela batia, ela era mais rígida que mesmo minha mãe com a gente. E a gente às vezes queria pegar no algodão, queria fazer porque a gente é criança, né? E ela não toque, não pode pegar nisso aí, porque senão vai pegar fogo, ela vai lá. E a gente não pegava, mas ficava olhando assim. E eu fiquei pensando, né? Às vezes, irmão, nós nos preocupamos com tantas coisas, e às vezes nós nos preocupamos com nós mesmos, né? Com a nossa manutenção, porque o algodão é branco. E nós temos que estar com as vestes brancas. Se o pavio estiver muito queimado, preto, ele não vai segurar o fogo. Então, será como está a lamparina, né? Será se está em manutenção para quando Jesus voltar, o fogo está aceso, né? Então, irmãos, e ainda mais, né? Não adianta o pessoal querosene não vai sustentar a lamparina acesa. Então, não adianta ter só azeite, nós temos que ter unção. Né? Nós temos que ter o pavio branco para que ele venha acender. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palavras.